Quem é o seu pai, anjinho? Ele perguntou à menina. Eu nunca o conheci, ela respondeu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Diogo Carvalho tinha tudo. O bilionário mais jovem do país, ele estava prestes a fechar o maior negócio de sua vida. Mas o destino, com sua ironia peculiar, estava prestes a mudar a rota de sua história. Ele dirigia por uma pequena e poeirenta vila, inspecionando terrenos para seu novo resort de luxo. A SUV preta de luxo passou devagar pela feira livre, levantando uma fina camada de poeira no ar. Então, ele a viu. Uma menina de não mais que 6 anos, de pé na beira da estrada, descalça e com um uniforme escolar desbotado. Suas mãozinhas seguravam uma pequena bandeja de inhame assado. O rosto cansado, mas os olhos cheios de uma dignidade que o fez olhar 2 vezes. Então, seu olhar se fixou em um pequeno detalhe: o colar dela. O coração de Diogo parou. Não era uma joia qualquer, era a dele. Uma corrente de prata com um pingente de leão esculpido. Uma peça única, feita sob medida, que ele tinha dado 7 anos atrás a uma mulher de quem mal se lembrava. Diogo saiu do carro lentamente. As pessoas ao redor olhavam curiosas. Diogo não se importou. Ele se aproximou da menina. Qual o seu nome, anjinho? Ele perguntou com a voz suave. Ela ergueu o rosto, revelando grandes olhos castanhos. Sofia. Ele sentiu a voz falhar. Onde você conseguiu esse colar? Ela tocou o pingente com o dedo. Minha mãe me deu, sussurrou. Ele se ajoelhou no chão sujo. Onde está seu pai? A menina piscou, confusa. Eu nunca o conheci. O mundo de Diogo congelou. A menina então acrescentou. A mamãe está muito doente, então eu vendo inhame depois da escola. Diogo Carvalho já tinha fechado muitos negócios na vida, mas aquilo era algo que ele simplesmente não podia ignorar. Ele sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Diogo olhou para a menina novamente. Sofia, parada ali com sua bandeja de inhame e olhos cansados. Ele pegou a carteira, comprou todos os pedaços de inhame que ela tinha e disse gentilmente: Vem, te levo para casa, não é seguro andar sozinha. Mas ela balançou a cabeça. Não, obrigada. A mamãe disse para não falar com estranhos. Eu só vendo e vou embora. Sua voz era suave, mas firme. Diogo riu sem jeito. Eu não sou um estranho, sou só alguém que quer ajudar. Mas Sofia já estava arrumando a bandeja. Obrigada, senhor, ela disse com uma reverência rápida. Em seguida, virou-se e se misturou à multidão. Diogo ficou parado sem palavras. Ele se virou para seu motorista. Siga-a discretamente, não a perca de vista. Quero saber onde ela mora. O motorista acenou e saiu da SUV. Diogo esperou. 1 minuto, 5 minutos, 10. Então o motorista voltou, balançando a cabeça. Ela sumiu, senhor. Diogo franziu a testa. Como assim? Sumiu? Ela entrou em um beco perto das barracas de tecido e desapareceu. Procurei por toda parte. Ela é muito rápida. Diogo se encostou no banco, os olhos perdidos na multidão, a mente a mil. Aquela menina não era uma criança qualquer. Ela havia desaparecido como uma sombra, deixando para trás nada além de perguntas e um colar que lhe pertencia. Diogo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem da menina em seu uniforme escolar gasto, o colar, o pai desconhecido, tudo o assombrava. Na manhã seguinte ele voltou, mas suas mãos não estavam vazias. Ele trouxe uma pequena mochila com cadernos, sapatos pretos
um ursinho de pelúcia, uma lancheira e 2 livros de histórias. Ele a encontrou no mesmo lugar, equilibrando sua bandeja de inhame como sempre. Quando ela o viu, os olhos se estreitaram. Você voltou. Eu te falei, ele sorriu. Não sou um homem mau. Ele gentilmente colocou a mochila na frente dela. O que é isso? Ela perguntou desconfiada. Abre, ele disse, com a voz suave. Ela espiou e se surpreendeu. Livros, sapatos, um urso de pelúcia, tudo novinho. A desconfiança deu lugar à curiosidade. É tudo para mim? Diogo assentiu. Só se você aceitar. Ela olhou para baixo, depois para ele. Se o senhor não for mau, eu te levo para ver a minha mãe, mas sem mentiras. Se o senhor mentir, eu não falo mais com você. Ele sorriu. Combinado. Eles caminharam em silêncio por vielas tortuosas até chegarem a uma pequena cabana na beira da vila. As paredes estavam rachadas. O telhado era remendado com lata enferrujada e pedaços de pano. Sofia bateu levemente. Mamãe, veio alguém. A porta de madeira rangeu ao se abrir. Uma mulher cansada estava ali, a pele pálida, os olhos semicerrados. Então, seus olhos se fixaram nos de Diogo. Ela congelou. Ele encarou de volta. Algo em seus olhos era familiar, algo de outra vida. A mulher na porta não falou. Sua mão tremia enquanto se apoiava na madeira. Sua respiração acelerou. Febre ou medo? Diogo não sabia. Ele se aproximou, hesitante. Você deve ser a mãe dela. Eu sou... Diogo. Ele parou, cortado por uma única palavra. Leonor. Ele piscou. O quê? Meu nome é Leonor, ela disse, a voz seca e baixa. E não, eu não sou só a mãe dela. Diogo assentiu educadamente, ainda sem entender por que ela o olhava como se estivesse vendo um fantasma. Mas, para Leonor, não era um fantasma, era ele. Flashback, 7 anos atrás. Uma boate pequena em uma cidade grande. Música alta, luzes baixas. Ela era jovem, feliz, dançando sozinha, a risada solta. Ele a viu no bar, com um terno preto impecável, observando-a com uma admiração silenciosa. Eles conversaram, beberam, dançaram até a música parar. Na privacidade de um quarto de hotel, ele lhe deu um colar, uma corrente de prata com um pingente de leão. Para a garota mais forte que eu já conheci, ele sussurrou. Naquela noite, ela se entregou. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Sem bilhete, sem número, sem nome. Apenas silêncio e um colar. De volta ao presente, Leonor olhou para ele, a voz tremendo. Você não se lembra, não é? As sobrancelhas de Diogo se franziram. Ele a examinou. Desculpe, nós nos conhecemos? Leonor conteve uma risada amarga. Você realmente não se lembra. Mas ela se lembrava de tudo. E em breve, ele também se lembraria. Diogo se sentou em um pequeno banco de madeira dentro do quarto minúsculo. O ar cheirava a ervas, fumaça e doença. Sofia derramou água em um copo e o colocou ao lado da cama da mãe. Mamãe, bebe. Você está suando de novo. Diogo observou em silêncio. Então, ele se virou para Leonor. Como sua filha conseguiu aquele colar? Ele perguntou, suavemente,
mas com firmeza. Leonor ergueu os olhos, os lábios secos. Ela hesitou por um segundo, então disse: Eu o encontrei na rua, perto do mercado. Diogo se inclinou para a frente, olhando-a nos olhos. Não é a verdade, ele disse. Essa peça é feita sob encomenda. Existe apenas uma. Eu a dei para alguém anos atrás. Leonor desviou o olhar. Talvez eu tenha tido sorte. As coisas se perdem o tempo todo. Suas mãos tremiam levemente. Ela estava escondendo algo. Mas então começou a tossir. Um som profundo e doloroso que vinha do peito. Sofia correu para o seu lado, esfregando as costas dela. Mamãe, por favor, descanse. Diogo se levantou e tirou um envelope de dentro do casaco. Tem dinheiro aqui. Para remédios, para comida. Pegue. Leonor empurrou o envelope. Não preciso da sua caridade. Ele franziu a testa. Não é caridade. Ela olhou para ele, a voz afiada, apesar do corpo fraco. Você não pode simplesmente voltar e consertar as coisas com dinheiro. Fique com ele. Diogo não disse mais nada, mas, por dentro, sentiu a dor, o peso de algo inacabado. Aquela mulher estava escondendo a verdade, e ele não iria embora até descobri-la. Diogo voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Todas as tardes, depois da escola, Sofia o encontrava perto da barraca de inhame com um sorriso, um livro de histórias ou um lanche. No início ela era tímida, mas logo eles estavam rindo como velhos amigos. Ela mostrou-lhe seus cadernos. Ele a ajudou com a lição de casa. Por que o português é tão difícil? Ela reclamou um dia. Até os ricos têm dificuldade com ele. Ele brincou, fazendo-a rir. Às vezes eles apenas sentavam em silêncio. Ela comia um pedaço de milho assado e ele observava a vida da vila, algo que ele não fazia há anos. Naqueles momentos, Diogo sentiu algo estranho no peito. Não orgulho, não poder. Paz, uma paz real, do tipo que nenhuma mansão ou negócio jamais lhe dera. Mas a paz não vem sem custo. Uma tarde, seu assistente o puxou para o lado, sussurrando, severo: Senhor, esta é a terceira reunião que você perde. Estou resolvendo algo importante. Diogo disse calmamente: Senhor, o conselho está preocupado. A mídia já notou que o senhor está frequentando essas comunidades novamente. Os investidores estão fazendo perguntas. Diogo suspirou, olhando para Sofia. Ela estava sentada num degrau baixo, desenhando com um graveto na terra, cantarolando uma música que só as crianças conhecem. O assistente se aproximou. Seja o que for isso, não é mais apenas um negócio, é? Diogo não respondeu porque, no fundo, ele já sabia. Aquela menininha. Diogo estava na varanda de sua grande mansão, as luzes da cidade cintilando atrás dele, uma taça de vinho na mão, um roupão de seda. Diante dele, Mariana. Elegante, deslumbrante, o tipo de mulher que todos esperavam que ele se casasse. Eles folheavam catálogos de casamento. Este é lindo, Mariana disse, mostrando uma foto de uma cerimônia na praia. Simples, mas com classe. Diogo assentiu lentamente, mas seus olhos não estavam nas fotos. Sua mente nem estava na sala. Estava de volta na vila, com uma menininha desenhando na terra e uma mulher que tossia demais e escondia a dor por trás do silêncio. Mariana colocou a mão sobre a dele. Diogo, você não está aqui. Fale comigo. O que está acontecendo? Ele forçou um sorriso. Apenas trabalho. Muita coisa nesta semana. Ela o encarou por um momento e então assentiu. Não convencida, mas cansada de perguntar. Mais tarde, naquela noite, Diogo entrou no quarto e abriu a gaveta. Dentro, um pequeno leão de brinquedo desgastado. Sofia o tinha dado naquela manhã. Para quando o senhor ficar triste, ela dissera. Ele o segurou na palma da mão.
encarando-o como se fosse feito de ouro. Cuidadosamente, ele o guardou e fechou a gaveta. Deitou-se ao lado de Mariana, mas seu coração já estava em outro lugar. A chuva caía do céu como se tivesse uma história para contar. Diogo saiu do carro, segurando um guarda-chuva. As estradas de terra haviam se transformado em lama. A vila parecia mais quieta que o normal, o tipo de silêncio que esconde segredos pesados. Ele caminhou em direção à cabana de Leonor. Ele havia trazido comida, remédios e um pequeno livro de matemática que Sofia estava com dificuldade. Ao se aproximar da porta da frente, ouviu a voz dela lá dentro, suave mas clara. Não acho que o Diogo se lembre de nada, Leonor disse, com o tom carregado de emoção. Mas ele continua vindo. Traz presentes para ela. Fala com ela como se ela já fosse dele. Diogo parou. Ele não bateu. Apenas ficou ali, a chuva caindo forte em seu guarda-chuva, o coração batendo mais forte ainda. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, as próximas palavras de Leonor o atingiram como um raio. É estranho, sabe? Ele nem sabe que ela é filha dele. A respiração de Diogo parou. Ele sussurrou para si mesmo. Nossa filha. A chuva não pôde abafar o som daquela verdade. Ele cambaleou para trás um passo. De repente, tudo fez sentido. O colar, o rosto da menina, o modo como ele se sentia quando ela ria, o peso no olhar de Leonor. Diogo passara semanas se apaixonando por uma menininha, e agora ele sabia por quê. Porque ela era seu sangue, e ele a havia abandonado antes mesmo de ela nascer. Diogo não podia esperar mais. O coração acelerava. A camisa estava encharcada pela chuva, mas ele não se importou. Ele abriu a porta da pequena cabana de Leonor, o peito apertado, os olhos ardendo. Leonor se levantou do chão, chocada. Diogo, por que você não me contou? Ele gritou, a voz falhando. Por que você não me contou que ela era minha? Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela tentava se manter firme. Porque eu não queria sua pena, ela respondeu. Porque você me deixou uma vez sem uma palavra. Eu pensei que você desapareceria de novo. Pensei que se eu te contasse, você viria buscá-la e a levaria embora. Eu não sabia, Diogo sussurrou. Eu não sabia que tinha uma filha. Mas agora eu sei. E eu sinto isso na minha alma. Ele se ajoelhou, sem se importar que o chão estivesse molhado, ou que Sofia espiasse de trás da cortina com olhos arregalados e silenciosos. Eu a amo, eu quero criá-la, eu quero estar na vida dela todos os dias. Ele olhou para Leonor, a voz trêmula. E eu quero você também. Não quero perder mais um dia. Por favor, quer casar comigo? Leonor cobriu a boca, sobrecarregada, tremendo. Foi então que seu telefone vibrou. Um áudio de Mariana iluminou a tela. Diogo, por favor, não tome nenhuma decisão até a gente conversar. Tenho algo importante para te contar. Ele encarou o telefone. Uma escolha partiria um coração. A outra poderia partir o dele. Diogo não disse uma palavra por um longo momento. Ele olhou para Leonor, a mulher que um dia lhe deu seu coração. Então ele se virou lentamente e a viu. Sofia, quieta na entrada, suas mãozinhas segurando a cortina, os olhos cheios de perguntas. Ela deu um pequeno passo à frente. Você é mesmo meu pai? Diogo sentiu seu coração partir e reviver ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou e abriu os braços. Ela correu para ele sem esperar por uma resposta. Ele a segurou firme, como se tivesse esperado a vida toda para sentir aquele momento. Sim, minha estrela, ele sussurrou em seu cabelo. E eu nunca mais vou te deixar. Leonor enxugou lágrimas silenciosas. Diogo se levantou lentamente. Ele tirou a mão do bolso e pegou o anel que carregava desde ontem, o mesmo que era para Mariana. Ele o colocou gentilmente
sobre a mesa de madeira. Eu te amo, ele disse suavemente para Leonor. Mas primeiro, preciso terminar outra coisa. Ele se virou, saiu pela porta sob a luz do entardecer. O vento parara, o céu estava em silêncio. Mas, a quilômetros dali, um carro preto e elegante corria pela estrada, em direção à vila. Dentro, sentava-se Mariana, a mão sobre o estômago, os olhos inchados de chorar. Ele é meu, ela sussurrou para si mesma. Ele só não sabe sobre o bebê ainda. Mariana estava grávida e Diogo ainda não sabia. O que acontecerá quando ele souber? Ele ficará preso entre duas escolhas. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. O que ele deve fazer? Ele deve escolher Sofia e sua mãe Leonor ou Mariana, que será a mãe de seu filho. Inscreva-se para a parte 2.